dando um bom dia para você, Renata, e os demais alunos que me ouvirem. Eu preparei aqui apenas algumas informações importantes para vocês, né? E eu queria que vocês tivessem realmente muita tranquilidade por esta semana e na semana da avaliação oficial, porque a prova, no caso presencial, ela foi elaborada com os conteúdos que eu postei lá no portal, né? Não teremos, assim, nenhuma dificuldade para poder realizar essa prova, né? Agora, o mais importante é saber se de fato todos, né, têm as mesmas informações, se todos realmente receberam as orientações relativas à semana de prova, né, tempo de resposta, tá? Porque esse segundo bimestre, né, ele terá, assim, como sempre foi feito, né, a elaboração de uma avaliação acumulativa. E o que significa isso? Significa que os conteúdos que vão ser apresentados na avaliação do segundo bimestre também constará, né, os conteúdos do primeiro bimestre, né? Então, desde que quando nós falamos lá na primeira aula sobre conceitos de negociação, né, a relação existente entre pessoas no âmbito organizacional, ela requer, assim, uma atenção extremamente grande por parte dos gestores. Teríamos que ter aí uma atenção um pouco mais, teríamos que ter, assim, uma atenção um pouco mais redobrada na questão da identificação dos conflitos, porque sabemos que num ambiente restrito, onde muitas pessoas, ou poucas, né, não vem ao caso, são pessoas diferentes, com expectativas diferentes, com projetos de vida diferentes. Então, há de se considerar normal acontecer determinados focos de conflito em função dessa diversidade que existe no ambiente organizacional. Então, o gestor ele precisa ter a habilidade necessária de aproximação com as pessoas para poder identificar esses focos e poder agir de forma corretiva, mas ao mesmo tempo pensando de forma preventiva para que esses focos que surjam, eles não voltem mais, ou pelo menos que quando houver um indício desses conflitos, o gestor esteja realmente como uma figura de apoio, uma figura de orientação, e para isso eu preciso ter, eu como gestor, né, esta habilidade de poder conhecer a minha equipe a ponto de poder identificar, mesmo que por observação, né, esses possíveis conflitos. Falamos um pouco também sobre o poder da negociação, né? A negociação ela tem um poder muito grande de motivar as pessoas quando elas percebem que numa negociação o que se vê, que se busca, né, é o bem geral da equipe e não privilegiar indivíduos, né, no âmbito individual. Então, mais um momento de atenção por parte do gestor, que precisa realmente ser uma pessoa bem treinada, uma pessoa que consiga realmente enxergar o todo, né, e não enxergar apenas parte desse todo, e poder levar a consciência das pessoas de que o bem precisa imperar, de que todos precisam ganhar, independente das características individuais e dos objetivos individuais. Falamos também sobre o tripé da comunicação. A comunicação, ela tem... Professor, Pois não.
Desculpa, o senhor está passando slide? É que não está aparecendo. Não, não, eu só estou fazendo comentários sobre algo que foi passado que está nos slides. Eu estou passando assim Ah, só por pontos desde o primeiro bimestre, apenas para que vocês consigam realmente relembrar, né? Porque os slides já estão postados lá. tá, Né? ok. Então, é só uma cronologia para vocês lembrarem primeiro, né? De que a avaliação vai ser feita com o conteúdo do semestre, né? Para não perderem de vista essa informação, né? Porque Ah, muitos podem pensar que é somente o conteúdo do segundo bimestre. Na realidade, não é, viu, Renato? tá bom. Não, eu Então, lembro que o senhor. pois não, pode falar. Não, eu lembro que o senhor explicou pelo slide em aula, quando nós Isso. estávamos tendo, né? O senhor explicou que ia ter o conteúdo todo na segunda prova. O que eu estou fazendo é justamente fazendo uma revisão de conteúdo, né? Somente para vocês lembrarem a sequência, né? A cronologia da disciplina, tá? Tá bem, professor, obrigada. Nada. Então, Renata e demais alunos, esse poder da comunicação, ele é algo assim estratégico para as empresas, porque eu não posso pensar apenas numa comunicação interna sem que essa comunicação também seja conscientizada, né, para que isso, quando sair da empresa, ela saia com qualidade. Então, pessoas, comunicação e destinatários, eles precisam realmente estar muito alinhados, né, num único propósito, que é trazer a melhor qualidade de informação. E para isso, não há outra alternativa senão habilitar os gestores a enxergar dessa forma, entendendo que a empresa ela é muito maior do que os objetivos individuais, mas que, né, se não houver objetividade comum das pessoas, né, essa empresa ela não consegue se tornar efetiva no mercado. E para isso é necessário, dentro dessa habilidade do gestor, buscar a ética na negociação, né? Então, todas as negociações que nós entendemos como produtivas, elas partem de uma ética em que todos, né, desde que haja respeito entre os participantes dessa negociação. Então, eu não posso querer me prevalecer, porque senão a negociação passa a ser unilateral, né? Então, buscar apenas satisfazer necessidades somente da empresa deixa o processo de negociação unilateral. E nós vimos que as pessoas, quando se sentem satisfeitas, elas brigam pela empresa, elas atendem bem o cliente, sabendo que com isso eles vão ganhar também, né? Então, quando nós falamos do sistema ganha-ganha, da modalidade, do tipo de negociação ganha-ganha. Mas isso, vocês do curso de administração, né, e também aqueles que são do curso de recursos humanos, precisam entender que nada é feito sem planejamento, de que nada se consegue atingir se não houver um planejamento muito bem elaborado, né, onde se cumpra as etapas desse planejamento a ponto de chegar, buscar um resultado, pelo menos muito próximo daquilo que se espera alcançar. Então, o planejamento é a figura principal de um curso de administração ou de um curso administrativo. Não se pode pensar num gestor hábil, num gestor competente, sem que haja, né, sem que venha a priori, que venha antecipadamente um planejamento, né? Não se constrói nenhum tipo de negociação ao acaso, sem que haja realmente estímulos, né? Sem que haja objetividade, sem que haja um plano de ação, né, que possa tentar satisfazer interesses de todos, né? Mas mesmo assim,
né, mesmo com todos os cuidados, né, surgem ruídos na comunicação, né, nós temos que num processo de comunicação, pela diversidade das pessoas, sempre haverá, né, alguma objeção, algum ponto de conflito que precisa ser observado, né, e negociado ali, naquele momento, não deixando isso, né, se tornar, né, de um foco propriamente pequeno em algo que não se possa administrar, né? Então, nós vimos que o conflito pode gerar até problemas judiciais, né? Então, quando falamos da negociação, quando falamos do processo de comunicação, principalmente quando esse processo de comunicação ele extravasa a empresa e atinge outros, né, destinatários, a empresa pode até sofrer com possíveis ajuizamentos, ações que muitas vezes o próprio gestor não tem, né, capacidade ou habilidade de poder defender a empresa ou sequer intervir nesse processo de conflito. E aí, muitas vezes, as empresas precisam de terceiros para poder trabalhar com esse processo. Tá? Então, no ambiente organizacional, Renata e demais alunos, é importante que vocês entendam, né, que nós precisamos enxergar a empresa de duas formas, né, no seu ambiente interno, né, num sistema fechado, como diz a teoria de sistemas, e uma organização, uma empresa como um sistema aberto, quando essa comunicação ela se torna, né, de domínio público, tá? Então, esses conteúdos é que vão fazer parte da avaliação de segundo bimestre, tá? Então, desde lá do primeiro conteúdo da primeira aula postada no portal, até a última que nós tratamos na aula passada, esses conteúdos serão apresentados para vocês nessa avaliação. E eu gostaria de saber da Renata, né, que ela achou da disciplina, apesar de estarmos aí nos adaptando a uma nova modalidade, né, Renata, de aula virtual, né, que para nós professores também foi um processo também de adaptação, mas nunca tiramos da nossa mente a possibilidade de mantermos a qualidade da informação para vocês. Poder abrir um canal de comunicação direto para tirar dúvidas, né, que não fosse apenas naquele dia e hora marcada, mas gostaria de saber, Renata, se você se sentiu à vontade, se você conseguiu se adaptar e, principalmente, né, se os conteúdos realmente foram absorvidos e se valeu a pena para você. Para mim, professor, assim, eu acho que o senhor dá uma aula assim bem limpa, sabe? Sobre o conteúdo e a explicação. Então, assim, eu, por particularmente tendo aula assim, eu gostaria muito mais presencial, ter o contato ali, ter a explicação do senhor, né, em si. Mas, assim, o senhor também passa muita credibilidade assim, dando a aula online, né? Então, assim, Uhum, pelos slides e pelo conteúdo que eu fiz, tirando a resenha, eu consegui, sim, absorver muita coisa. e Inclusive, você, assim, eu vejo... Agora, tipo, explica muita coisa que eu passo no dia a dia, no trabalho, sabe? Tipo, eu fico associando esses conflitos, essas comunicações. E, tipo assim, meu gestor é o meu próprio dono, né? aham, Então, assim, a gente particularmente, a gente é bem próximo. Então, aham, eu sempre falo para ele, Gustavo, não é o nome dele, sempre falo, hum, Gustavo, seja mais um pulso firme. Gustavo, você tem que mudar a sua atitude em relação a tal pessoa, em relação a tal setor. Então, assim, eu busco também ajudar nessa parte, né? Porque entendo. antes eu trabalhava com administração, então eu tinha aquele setor para cuidar. Então eu cuidava daquele pessoal em geral ali, sabe? Então eu Uhum. tenho isso agora para ele.
Entendeu? E, Em relação... pois não, pode continuar. Desculpa. Em relação à primeira prova, eu achei muito tranquila. Eu gostei bastante. Então, Uhum. do mesmo modo, eu acho que vai ser bem legal aí, interessante de fazer. Eu quero crer, né, Renata, que no segundo semestre a gente se encontre, né, a gente volte a ter uma certa normalidade em termos de contato aluno-professor, né, mas foi um grande desafio para nós todos, né, então isso tem que ser parabenizado a todos vocês, né, porque não é fácil, ninguém imaginava na vida que a gente pudesse passar por isso, né. Mas, de qualquer forma, pelo aproveitamento do primeiro bimestre e pelas palavras que você disse agora, né, de que você se sentiu tranquila com relação à avaliação, não pense você que não será a mesma coisa, né? Vai ser sim, você vai ter todas as condições e demais alunos, né, de poder realizar uma boa prova, poderem realmente absorver o conteúdo, que é o mais importante. A prova é apenas um complemento desse processo de aprendizagem, né, de aprendizagem continuada, e que você, né, pelas suas palavras, pelo seu feedback, já me dá realmente uma grande satisfação de saber que você está conseguindo aplicar, né, esses conteúdos, seja da minha disciplina ou de outros professores, no seu próprio ambiente de trabalho. E isso é o que mais nós esperamos que vocês consigam fazer, e não simplesmente absorver conteúdo sem ter para onde ou aonde aplicar, né, Renato? Então, isso é muito bom, porque isso fica vivo na cabeça de você, na sua cabeça, no seu cérebro, e aí você vai, né, aproveitando cada elemento desse curso que é tão importante para a vida de qualquer um. Então, eu fico realmente muito satisfeito com isso e torço para que você sempre consiga fazer isso, aplicar, né, na prática, tudo aquilo que a gente conversa. E espero que também os demais alunos consigam, vamos dizer assim, absorver esse exemplo da Renata, né, de tentar procurar, se não aplicar no seu dia a dia de trabalho, mas quando tiver oportunidade, que consigam realmente, né, ter uma visão um pouco mais administrativa, né, pensando nas diferenças entre pessoas, entendendo que uma negociação ela precisa buscar satisfação coletiva e não individual, para que vocês realmente se tornem excelentes gestores ou excelentes gestoras em qualquer ramo de atividade, em qualquer empresa. Seja ela uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma grande empresa, né, o que vale muito a pena são as metodologias que eu aprendo e eu consigo aplicar na prática. Então, Renata, parabéns por esse depoimento, ele é muito importante, isso serve de exemplo para os demais alunos também, né? A gente sabe que, né, algumas pessoas não conseguem colocar isso em prática, mas esse exemplo que você deu, ele realmente é inspirador para todos os demais alunos, viu? E eu vou usar, se você me permite, esse exemplo nas demais aulas, quando eu for abordar a questão dessa aplicação prática, né, no dia a dia, tá certo? Sim, professor. Tudo bem, pode usar. Obrigada. Então tá bom, Renata. Desejo para você um bom trabalho, né, um ótimo final de semana, e até que se diga ao contrário, estaremos juntos aí a semana que vem, né, que é a semana que antecede as avaliações tidas como presenciais, tá bom? Tá bem, professor. Muito obrigada pela aula particular. Bom Você final. merece. Não só você, Obrigada. mas todos os demais, quando me ouvirem, se sintam abraçados, né? Se sintam como se eu estivesse dando uma aula particular também, tá? Mas a gente precisa entender que existem motivos e motivos para as pessoas realmente não terem condições de acessar a aula, né? Mas, como eu te falei, é uma aula particular que vai ficar postada lá, tá bom?
Tá bom, professor. Muito obrigada novamente e um bom final de semana. E se Pra cuide. você. Tá bom para você também, Renato. Um beijo, tá? Tchau. Tchau.